estudo e resiliência, acreditar no seu trabalho, acreditar no seu potencial e um trabalho técnico. Porque o trabalho técnico, ninguém resiste. Porque se você tem o direito efetivo, você consegue levar isso até o judiciário, com toda certeza ele vai ser apreciado e terá um bom retorno, né, jurídico ali da sua demanda. Mais episódio do Recorde Jurídico. E nessa temporada 2026 a gente está convidando os maiores advogados do estado para poder contar um pouquinho sobre a sua história. E hoje, no Centro Universitário da Sete, a gente recebe o Dr. Tiago Brandinho. Dr. Tiago, é um prazer ter você conosco. Prazer é meu amigo Davi. Satisfação estar aqui com você, nesse belo estúdio, em parceria, né, do Recorte Jurídico com a Sete. Nesse episódio, a gente queria falar muito sobre como o senhor chegou lá e também sobre um tema específico, que é a sua especialidade, que é sobre os sindicatos, né? Mas é um tema que o pessoal tem o sindicato como sendo sempre do lado trabalhador, mas nem sempre é isso, né? Porque o senhor protege a relação de trabalho. Como é isso? Vamos começar por aí, Tiago. Como essa relação de trabalho e como a Justiça do Trabalho tem atuado em casos específicos? Vamos começar por aí. Perfeito, Davi. Nós fazemos uma atuação na área sindical há mais de 10 anos, né? E eu atuo tanto na área trabalhista, do sindicato laboral, que representa os trabalhadores, quanto do sindicato patronal, que representa os empregadores. Perfeito. Então, a gente consegue ter uma visão mais ampla da problemática, né? Vendo os dois lados da moeda, porque há situações específicas para cada um deles. E os sindicatos agem como interlocutores nesse trato, né, para trazer um ambiente laboral mais seguro, mais tranquilo, uma relação equilibrada entre empregador e empregado. Porque ao fim e ao cabo, o que se quer? Quer que a empresa cresça. Perfeito. O empregador quer que a empresa desenvolva e o empregado também, melhorando as suas condições, né, de vida e do ambiente. Porque se a empresa ascende, logicamente, ela vai implantar programas, né, e procedimentos melhores, que tragam um ambiente, né, mais seguro, mais adequado, cada vez melhor para o empregado desenvolver as suas funções. E com isso todo mundo ganha. Mas para chegar esse momento ideal, precisa essa interlocução do trato entre o sindicato laboral e o sindicato patronal, dialogando para chegar no denominador comum e um ponto de equilíbrio nessas relações, e um aumento salarial equânime à situação do mercado, à situação da empresa, em trazer uma melhoria, digamos, um benefício, né, social ali dentro da convenção coletiva, né, uma redução, eventualmente, de uma jornada, né, em uma necessidade específica da categoria econômica da empresa. Então, tudo isso aí, essa relação, é importante que esses sindicatos atuem para poder chegar nesse denominador comum. Então, eu reputo de extrema valia essa atividade. É um munus público importantíssimo, tanto o laboral quanto o patronal. Vamos começar pelas principais dúvidas dos nossos ouvintes. Quais são as principais dificuldades hoje do ponto de vista patronal? Bom, aí depende muito de cada segmento. Por exemplo, na saúde, né, que eu posso falar aqui com propriedade, né, a saúde, os empregadores, eles enfrentam um problema sério, a saúde suplementar, que eu falo, né, que é aquela plano de saúde, né? Aquela privada, a saúde privada em si, que ela complementa a saúde pública. Perfeito. As clínicas, os laboratórios, né, os hospitais, que fazem esse trabalho de retaguarda à saúde pública. Perfeito. Tanto na parte eminentemente privada, como também na parte pública, porque nós sabemos que várias clínicas e hospitais atendem o SUS, né? Muito embora sejam eminentemente privadas. Perfeito. Então, hoje, o grande problema é o custo, porque os insumos, eles são dolarizados. Tudo é dolarizado. Então, a inflação da saúde, ela é cerca de 60% a 70% da inflação de mercado normal, do INPC. O IPCA, ele geralmente é utilizado pela ANS como base para reajuste, né? E o INPC, que é o preço comum, né, de mercado, eles têm uma dicotomia severa, grande.
Então, as empresas de saúde têm uma séria dificuldade em fazer o reajuste de seus serviços. Primeiro porque a população muitas vezes não tem recursos para suportar o custo do serviço e muitas vezes migram, né, para o serviço público mesmo. E em outras vezes, no que tange a relação com os planos privados de saúde, elas não conseguem repassar o custo operacional para o plano. E o plano, em que pese seja uma pessoa jurídica, né, também como uma empresa, né, de saúde, mas hierarquicamente falando, ele tem muito mais força de lobby, de relacionamento, de conseguir empreender a sua vontade frente a um pequeno prestador de serviço. E é aí que o sindicato tem essa atuação para agir em representação coletiva e tentar trazer um equilíbrio nessa relação, porque é importante para todo o setor que o plano de saúde opere de forma devida no azul, como também a empresa prestadora de serviço desse plano de saúde e também do consumidor direto, né? Porque no mais o que nós temos é o quê? 80% do mercado é decorrente de consumidores de relação com o plano de saúde, que chegam para ser atendidos nas empresas com um plano de saúde e não como consumidor direto, porque é bem mais caro, não é? Então, as famílias elas têm uma opção, quando possível, de contratar o plano de saúde. Mas hoje, essa operação está tão cara que muitas pessoas têm deixado de pagar os planos de saúde, apesar de não ser recomendado, por conta dos valores. Mas por quê? Porque essa inflação... Não tem como, né? Essa inflação está um tanto descontrolada. Me diz uma coisa, a gente falou sobre os problemas. Eu queria que o senhor falasse para nós agora como é que o escritório do senhor tem ajudado nesse ponto de vista, nessa parte dos problemas, com relação mesmo a dar esse suporte. Perfeito. O nosso suporte, né, nessa área sindical, ela tem feito o quê? Pareceres, orientações jurídicas da melhor forma de tratar com essas empresas, com esses planos de saúde, no intuito de chegar a um denominador comum que seja ali razoável, né, que seja possível manter a relação contratual em uma forma equilibrada, onde a prestação do serviço não se torne excessivamente onerosa, né? E a gente faz essa interlocução pelo sindicato junto a essas empresas, né, esses planos de saúde, principalmente no que tange aos planos públicos, né? Nós temos uma excelente relação, por exemplo, hoje com o IASP, né, que é o maior plano de saúde que nós temos aqui no estado, né, que representa cerca de 70% a 75% das vidas, né, hoje de plano de saúde no estado. E nós temos uma boa relação com esse plano, tentamos implementar uma rotina, né, anual de reajustes para poder trazer um equilíbrio, como eu disse, nesses custos dos serviços frente à demanda, que ela é cada vez maior, né, e cara. E um outro ponto que a gente tem observado é o envelhecimento da carteira, né? Isso é bom, por um lado, porque há uma expectativa de vida maior do cidadão, porém, por outro lado, aumenta o custo. Sim. Antes a gente tinha uma expectativa de vida de 62, 64 anos, hoje a gente tem 78 e muito mais até, a depender do cuidado que você emprega na sua vida. E isso aí desemboca lá no custo do serviço. Então, essas questões, esse trato, a gente tenta sempre fazer o melhor possível, orientando as empresas, levando essa relação, essa boa relação do sindicato com as autoridades constituídas para chegar, né, num denominador comum, inclusive de facilitação desse processo, né? Sim. Que há uma espécie de auditoria para poder haver esse recebimento. Então, a gente tenta sempre melhorar, inclusive, esses mecanismos para que as empresas recebam de forma mais célere o valor dos serviços e consentâneo ao custo dos mesmos. Ah, isso é bacana. Eu queria entrar agora na parte profissional do senhor, do escritório. Sim. Que a gente percebe que tem um diferencial, que são alguns pilares aí que eu digo assim, que é a base de um advogado de sucesso. Eu queria que o senhor falasse para mim, quando foi essa virada de chave? Que a gente percebe que hoje o senhor é uma referência aqui no estado. Quando foi que o senhor sentiu essa segurança de... Eu sei que é constante evolução, né? Mas quais são esses pilares que são importantes para realmente a gente chegar lá na advocacia?
Davi, meu amigo, é muito estudo e resiliência. Não tem segredo. De fato, é você fazer essas duas coisas. Você acreditar no seu trabalho e sempre buscar se especializar. Eu diariamente estudo a temática do meu serviço. Porque eu acompanho, nós vivemos num mundo globalizado, onde as coisas mudam rápido, sobremaneira. A própria pandemia foi um exemplo disso, que nós dormíamos com a legislação e ao acordar já havia publicações de novas leis, de medidas provisórias, né, de portarias, instruções normativas, e a gente tinha que acompanhar isso para e passo. Então, meu irmão, a gente sempre fez, na verdade, esse trabalho. A nossa equipe é coesa, nós conversamos rotineiramente durante o dia, traçando estratégias do que melhor vai servir ao cliente, naquele caso em específico, porque toda demanda é importante para o escritório. Perfeito. E é tratada dessa forma e sempre se especializando, estudando reiteradamente. Até porque o direito é muito dinâmico. A jurisprudência hoje, vivemos até numa insegurança, né, jurídica, infelizmente, onde a gente tinha uns preceitos que eram básicos, que eram pilares, né, da nossa legislação, da nossa jurisprudência, mas que hoje, infelizmente, mudam aí muitas vezes ao bel prazer, né, e do momento econômico que nós temos. Então, a gente acompanha isso com muita preocupação, com muita diligência e tende a empreender a melhor compreensão jurídica para aquele caso em específico. E, graças a Deus, a gente tem tido êxito. Né? Então, eu acredito muito nisso. Estudo e resiliência. Acreditar no seu trabalho, acreditar no seu potencial e um trabalho técnico. Porque o trabalho técnico, ninguém resiste. Porque se você tem o direito efetivo, você consegue levar isso até o judiciário, com toda certeza ele vai ser apreciado e terá um bom retorno, né, jurídico ali da sua demanda. Meu amigo, para finalizar essa importante entrevista que nós tivemos hoje, eu queria que o senhor falasse agora com o Dr. Thiago Brandin, começo de carreira. Qual era o conselho que você daria para esse jovem? Meu amigo, siga firme, resiliente, você é capaz, estude, se prepare, continue convicto, você é sempre observado, tenha certeza disso. Todo colega advogado, até pelo mundo público, pela importância da nossa profissão, ele é diuturnamente observado. E muitas vezes o jovem advogado, ele não tem noção sobre isso. Ele acha que é invisível, porque ele é jovem, que ninguém o conhece, mas não é verdade. As pessoas sempre observam o seu trabalho e começa essa análise pelos próprios amigos, pelo o seu círculo de amizades, de relacionamento primeiro. Quando as pessoas passam a observar você como alguém que trabalha, como alguém convicto, seguro, de posição, que tem compreensão jurídica, elas passam a acreditar em você. E isso é um processo. Então tenha calma, tenha resiliência, paciência, foco, que vai dar certo, porque nada resiste ao trabalho. Perfeito. Eu acredito que foi um episódio perfeito, né? Então, para você que ficou até aqui, pedir para você curtir, compartilhar, comentar esse episódio e pedir e agradecer pela sua participação, doutor Thiago, por o senhor estar novamente aqui no Recorte Jurídico e deixar as portas abertas para que o senhor venha novamente para estar elucidando novos temas, tá bom? Claro. E deixar as suas redes sociais, a rede social do escritório também, para aquela pessoa que tiver mais dúvidas sobre o sindicato, tirando suas dúvidas, fica à vontade. Pronto, pois não. A minha rede social é Thiago Brandin, e eu estou à disposição para quaisquer dúvidas aí do ambiente jurídico ou até mesmo dos usuários como um todo, tá bom? Tá bom. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.